O São Paulo voltou a vencer, mas não fez mais que a obrigação. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo vence o Fortaleza fora de casa por 2-0 em um jogo que o tricolor paulista, com um jogador a menos, por boa parte do jogo, mostrou vontade, entrega, raça e precisão nas chances que teve. Um jogo que o São Paulo ficou mais na defesa, marcando muito bem um time do Fortaleza pressionado por estar lutando contra o rebaixamento e que, por estar jogando em casa, teve mais controle do jogo, ficou mais com a bola, só que não conseguia levar perigo para o Rafael, porque a marcação do São Paulo estava muito bem encaixada. Pablo Maia, Bobadilha, e em especial a zaga do São Paulo, que estava improvisada, só tinha um zagueiro de ofício, que era o Sabino. Aí o Luiz Gustavo e o Negruti, que são volantes, estavam sendo improvisados. E quem diria que uma zaga improvisada ia jogar bem melhor do que a zaga titular vem jogando nos últimos jogos. Se bem que a zaga é um dos poucos setores do São Paulo que não tem problema. A gente está bem servido de zagueiro, mas tem que valorizar essa zaga improvisada, esse remendo que o Crespo fez, que jogou muito bem. E o São Paulo jogava no contra-ataque, sendo muitas vezes ele puxado pelo Rodriguinho, que sempre buscava a jogada pelo lado do campo, apostando muito nos alas, no Cédric pela direita, que por incrível que pareça jogou muito bem, e o Wendel pela esquerda, que também jogou muito bem e não se machucou nesse jogo. E aos 11 minutos o tricolor paulista, é sempre bom lembrar porque o jogo foi entre dois tricolores, o tricolor paulista abre o placar do jogo num contra-ataque rápido de movimentação, aonde a bola passou pelo Rigoni, Rodriguinho, Cédric, Rigoni de novo, até chegar no Tapia na área, que mandou a bola para o gol. E foi uma baita jogada do time do São Paulo, troca de passes rápidos, movimentação. Pena que isso não estava acontecendo nos últimos jogos, porque não é uma jogada difícil. O time tem entrosamento para fazer isso, treina a semana inteira junto, não é difícil fazer isso. O que é difícil é a vida do torcedor do São Paulo, que assiste o jogo do São Paulo. Porque com um jogo tranquilo para o São Paulo, o Rigoni é burro, faz uma cagada de ser expulso num lance em que ele vai dividir a bola com o Daverson e chega de sola no tornozelo do atacante do Fortaleza e com a ajuda do VAR é expulso. Na hora eu achei que a expulsão foi um pouco injusta, mas depois, revendo o lance, não tem como negar. Foi bem dado o cartão para o Rigoni. Até pensei que podia ser um amarelo, mas o vermelho estava justo pelo jeito que ele chegou no lance. E o Rigoni foi burro, juvenil, porque a bola ia sobrar pro São Paulo no campo de ataque, mas ele foi um completo sem noção. É impressionante que pela primeira vez o Rigoni fez uma coisa certa para o São Paulo, fez um bom lance que resultou no gol, ele participou do gol do São Paulo. Só que não demorou muito para ele voltar ao normal e fazer uma cagada prejudicando o São Paulo. E é esse o jogador que vem para o time depois do fiasco que foi a tentativa de trazer o Marcos Leonardo para o São Paulo. Ó, essa gestão da diretoria do São Paulo é sem comentários. E depois dessa expulsão ridícula do Rigoni, foi um jogo de ataque do Fortaleza contra a defesa do São Paulo, que conseguiu se defender muito bem. E uma coisa que chamou muito a minha atenção foi, além do posicionamento da entrega do time do São Paulo, que eu vou falar isso muito no vídeo, a postura que o Luiz Gustavo e o Wendel tiveram no jogo, porque os dois conversavam, acertavam o posicionamento defensivo do São Paulo. E é uma coisa que a gente espera dos jogadores mais experientes, mas tem que ser muito valorizado isso. Os dois foram líderes em campo, ajudando o Crespo a reorganizar o time do São Paulo, que
a partir daquele momento e o segundo tempo todo estava jogando com 10 jogadores. No segundo tempo, o São Paulo manteve a postura defensiva e foi impecável, marcando muito bem, correndo o jogo todo, tendo entrega, raça, que eu volto a falar, é uma coisa que a gente não via há um bom tempo do time do São Paulo, e ainda mais em um jogo que o time estava com um jogador a menos e por causa disso tinha que correr mais e fechar os espaços do time do Fortaleza, que seguiu pressionando, criando boas chances. E o Crespo também foi perfeito nas substituições. Ele foi mexendo sem mudar o jeito de jogar do time e sendo pontual nas substituições. Tirou os laterais que estavam cansados e colocou sangue novo para fechar os lados, que era por onde o Fortaleza tentava jogar mais, e fez mexidas para o São Paulo ter condições de, no ataque, resolver o jogo. E foi isso que aconteceu aos 39 minutos. Em novo contra-ataque, o Tricolor faz o 2-0, o Tricolor paulista, num contra-ataque que começa com o Alisson roubando a bola, que chega no Luciano, no Bobadilha, que dá um passe lindo pro Enzo Dias passar infiltrando na área e tocar pro Luciano com o gol aberto. Não perdoou, matando o jogo pro São Paulo com esse 2-0, e na comemoração ele se emocionou, comemorou junto com os outros jogadores do São Paulo e com o Crespo. Ele que vem sendo muito criticado pela torcida pelos jogos muito fracos que ele vem fazendo, em especial os dois contra a LDU, onde perdeu gols que acabaram fazendo muita falta para o São Paulo, e que essa zica do Luciano tenha saído e que ele reencontre o seu futebol, porque por mais que seja criticado, é um jogador do São Paulo e a gente tem que apoiar, por mais que esteja devendo nos últimos jogos. E depois de 4 jogos sem vencer, finalmente o São Paulo reencontra o caminho da vitória, ufa, até que enfim, e volta a vencer o Fortaleza depois de 5 anos. A última vitória tinha sido em 2020, ano dessa camisa, e o São Paulo soube aproveitar o momento ruim que o Fortaleza vive no Brasileiro. Quem diria, porque geralmente o São Paulo ressuscita os times que estão mal, mas hoje aproveitou isso e conseguiu essa vitória que não apaga o futebol fraco que vinha tendo nos últimos jogos, a eliminação para a LDU, mas que dá uma confiança, que faz o time juntar os cacos para seguir buscando a vaga para a Libertadores, a vaga de forma direta para a Libertadores de 2026. E foi um jogo que o São Paulo soube sofrer, jogou o segundo tempo todo e uma parte do primeiro com um jogador a menos e soube se defender bem, como eu disse, soube sofrer, marcando muito bem, com entrega, raça, os jogadores correndo e mostrando ser preciso, sendo mortal nas poucas chances que teve, ainda mais enfrentando um Fortaleza, que eu volto a falar, não tá bem no campeonato, tá pressionado, tá jogando a vida, e sendo que o Fortaleza tá jogando em casa, no Castelão, onde eles são sempre muito fortes. Então eu volto a falar, essa vitória do São Paulo não apaga as decepções recentes, mas dá uma motivada e tem que ser valorizada a vitória e os jogadores hoje. E o time todo do São Paulo merece parabéns pela entrega que teve no jogo. O Rafael sem trabalho no jogo, todos os lances muito seguro. O Negruti na defesa sendo improvisado, ele que é volante jogou muito bem, não teve trabalho. O Luiz Gustavo, cara, jogou muita bola, impecável. Sendo cabeça de área, venceu todas as disputas pelo alto e com a bola no chão jogou muito bem também e mostrou muita liderança. Ele foi o cara que ajudou o São Paulo a se reorganizar. Ele conversava, como eu disse, ia ajustando o posicionamento do São Paulo na marcação com um jogador a menos, ajudando o Crespo
nisso. Legal ter um líder no essa postura de líder do Luiz Gustavo. O Sabino, outro que jogou muita bola, na defesa não perdeu nada e na saída de bola foi muito importante para o time do São Paulo, porque em muitos lances ele que começava a saída de bola do São Paulo, a construção das jogadas. O Cedric jogou muito bem, diferente de muitos jogos que ele fez com a camisa do São Paulo, muito participativo no ataque, dando opção pela direita e na marcação muito seguro, sendo importante para marcação do São Paulo. E ainda o Cedric participou da jogada do primeiro gol do São Paulo, para você ver, além de se doar muito na marcação, foi importante no ataque. O Pablo Maia jogou muita bola, bem demais na marcação, anulando o meio de campo do Fortaleza. O Bobadilla, outro que deu a vida em campo, na marcação foi um cão de guarda e no ataque aproveitou as poucas chances que teve, tanto que participou da jogada do segundo gol do São Paulo. O Rodriguinho outra vez foi o motorzinho do time do São Paulo, muito importante na distribuição das jogadas, e quando o São Paulo ficou com um jogador a menos, foi um cara que tentou ao máximo segurar a bola lá na frente, a tentar desafogar o São Paulo. O Wendel, além de ter mostrado a liderança, assim como o Luiz Gustavo, ajudando no posicionamento do São Paulo com um jogador a menos, jogou em mais de uma função hoje e fez todas elas muito bem, se entregando muito taticamente, mostrando muita vontade em campo. Quebrou o dedo e não foi substituído. Ponto positivo para o Wendel, que agora está ficando mais resistente às lesões. O Rigoni, quando finalmente foi útil para o São Paulo, tendo participado da jogada do primeiro gol, a gente pensou, agora vai. Mas não foi, porque logo ele voltou ao normal e fez uma cagada, sendo expulso num lance nada a ver, e segue sem mostrar um futebol mínimo que justifique a diretoria ter trazido ele de volta. E por causa disso que eu falei agora e do que eu falei antes quando eu comentei sobre a expulsão, hoje o Rigoni é o ruim de serviço do São Paulo. O Tapia fez o gol que abriu o caminho para essa vitória e mostrou muita entrega, muita raça. Quando o time estava com um a menos, ele voltava todo o lance para ajudar na marcação, na defesa, se doou ao máximo, tanto que chegou um momento que ele estava esgotado, quase se arrastando em campo. Pode não ser um dos mais habilidosos, mas hoje mostrou muita raça, muita vontade, e tem que ser valorizado muito isso, porque às vezes não é na habilidade que vai ganhar, vai ser na raça, e hoje o Tapia está de parabéns por isso. Vai ser criticado quando precisar ser criticado, e hoje vai ser elogiado porque foi muito guerreiro o Tapia. Quem entrou? Os que entraram também mostraram muita vontade. Os que entraram continuaram jogando com muita raça, com muita vontade. O Enzo Dias, gigante na esquerda, na marcação muito bem, muita raça mais uma vez. E no ataque aproveitou a chance que teve na jogada do segundo gol do Tricolor. O Mailton entrou para fechar o espaço pela direita e fez isso muito bem. O Luciano entrou e fez um gol, aproveitando a única chance que teve. Foi importante, não apaga os erros que teve na Libertadores, mas é inegável que foi importante no jogo de hoje. O Alisson entrou para fechar o meio de campo e fez isso muito bem, e foi com ele que a jogada do segundo gol, o gol da vitória do São Paulo, começou. Agora vamos falar sobre o Crespo. Dessa vez eu não vou pôr o terno porque tá muito calor, mas merece todos os parabéns e aplausos, porque foi o grande responsável por essa vitória do São Paulo, para voltar a ter confiança o time, e deu uma aula de como montar um time com 10 jogadores. Ele acertou o posicionamento do time muito rápido e nas substituições foi preciso. Mexeu nas laterais,
fortaleceu os lados do campo, que era por onde o Fortaleza atacava mais, e fez o time não jogar tão recuado, ter condição de levar perigo para o Fortaleza, de não ficar contando com a sorte, com 1-0 só no placar, de ir para cima na chance que teve e aproveitar elas. E isso é um tapa na cara, uma resposta aos críticos, a quem já estava falando muito do Crespo e já pedindo a saída dele, dizendo que ele não tem condição de ser técnico do São Paulo. O meu amigo e minha amiga que estão falando sobre isso, vocês têm que aprender sobre futebol, porque o Crespo é um bom técnico que está sofrendo pelo time do São Paulo não ter opções. Os principais jogadores estão fora. É o que eu disse no vídeo do jogo contra a LDU e contra o Ceará. Ele está fazendo o que ele pode e hoje mais uma vez ele fez isso. E foi hoje contra o Fortaleza mais difícil porque ele estava com um jogador a menos. E mostrou, conseguiu fazer. Então, deixa o cara trabalhar. Eu tenho certeza para você que quando ele tiver com todo o elenco à disposição, ele vai fazer esse São Paulo jogar ainda muito mais. O time do São Paulo vai jogar muito melhor tendo o elenco todo à disposição na mão do Crespo, porque ele é um baita técnico que conseguiu fazer o São Paulo ganhar esses 3 pontos fora de casa que vão ser muito importantes na luta pela vaga na Libertadores. Agora o São Paulo se prepara para enfrentar o Palmeiras domingo no Morumbi. Dia de clássico, choque rei no Morumbi. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo, vocês fazendo isso me ajudam muito, então bora me ajudar dando essa moral. Também comentem o que vocês acharam dessa vitória suada do São Paulo, essa vitória que veio com raça, com dedicação do time. O que vocês esperam para o clássico choque rei contra o Palmeiras? Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, o link vai estar na descrição e aparecendo aqui na tela. E é isso, galera, até o próximo jogo. Valeu, falou e um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto!